Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz e a graça que só há no nome santo do nosso Senhor Jesus. Eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 3, porque Deus tem uma mensagem maravilhosa para os nossos corações e nós precisamos estar atentos para ouvir, receber e guardar esta palavra. Diz assim, livro de Ruth, capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te e veste as tuas vestes e desce a tua eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Pai amado e eterno. Venha sobre nós, derramando da essência do teu Espírito Santo e nos conduz, Pai, que a mensagem venha de ti e que eu seja um instrumento teu nesta noite, Pai, a levar os teus filhos aqueles que eles precisam ouvir, não aqueles que eles querem, mas aquilo que eles precisam ouvir e é do teu amor, da tua graça, levar-los a todos nós as tuas revelações. Nós oramos no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Ruth, nós vamos ver que o Senhor Deus, ele se apresenta no livro de Ruth como o Deus que muda situações aparentemente irreversíveis. E esse Deus é um Deus poderoso que constrói uma nova história para os que permanecem fiéis mesmo na adversidade. Este livro, ele revela o drama de duas mulheres, Noemi e Ruth, as quais tiveram um final feliz, pois o Senhor reverte os fracassos humanos em vitórias. E eu já quero deixar a primeira revelação do Espírito Santo para você. Talvez neste momento você esteja passando por uma grande adversidade. Talvez seja um momento de extrema dificuldade na tua vida. Talvez as pessoas já tenham te dado a sentença, declarada a tua derrota, mas eu quero dizer que Deus, ele reverte a situação e Deus, ele dá vitória para aqueles que lhe são fiéis. Então permaneça fiel, confie no Senhor, entrega a tua vida para Ele, o mais Ele vai fazer. Quando a gente lê esta passagem, nós vamos observar que a primeira coisa que vem na nossa mente, a primeira palavra que vem à nossa mente em relação a Noemi e Ruth é perseverança. O propósito geral do livro de Ruth é justamente mostrar como três pessoas permaneceram fiéis e fortes em seu caráter, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronava. Vejamos um pouco da história desta mulher chamada Ruth. A Bíblia começa dizendo no primeiro capítulo do livro de Ruth que houve uma grande fome na terra na época dos juízes. Elimeleque, para fugir da fome e dos problemas, foge da sua terra, Belém de Judá. Ele, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Eles partem em busca de uma nova oportunidade e passa a morar nas terras de Moabe. Há algo interessante aqui que se precisa meditar. Elimeleque habitava em Belém de Judá e a palavra Belém significa casa de pão. Mas houve fome na casa de pão e Elimeleque teve que ir morar em Moabe. Moabe significa família de um pai. E este era o nome do filho da união incestuosa de Ló com sua filha primogênita. Ou seja, a palavra Moabe dá um sentido de maldição, algo que foi amaldiçoado. Os moabitas sempre foram inimigos do povo de Deus. Sair da casa de pão para buscar solução na casa de maldição é algo extremamente terrível. Foi, com certeza, uma decisão equivocada de Elimeleque. Existem muitas igrejas que são casas de pão, por isso muitos servos de Deus têm saído delas para procurar alimento em outros lugares e às vezes buscam em lugar errado.
Às vezes você está na igreja, meu amado, igreja que pega a palavra, igreja que ministra a palavra, aonde você é abençoado, mas muitas vezes você prefere ir para uma igreja de movimento, uma igreja aonde você vai encontrar aquilo que você quer ouvir, não o que Deus deseja falar para você. E aí você acaba tendo problemas. Quando falta pão na casa de pão, tem muita gente que fica andando atrás de profeta, das revelações carnais e adivinhação. Ei, deixa eu te dizer algo nesta noite. A sua igreja tem que ser uma casa de pão para você. E o que é o pão? O pão é a palavra de Deus que alimenta a alma do crente. Mas vamos voltar para a história. Depois de estabelecidos, Elimeleque morre. E Noemi fica com seus 2 filhos que se casam. Mas depois de um tempo, os filhos também morrem. Ficou a sogra Noemi e as 2 noras, Orfa e Ruth. Era um tempo complicado para as 3 mulheres. Noemi recebe notícia de que as coisas estão melhorando em sua terra e resolve voltar. Quem sabe tivesse uma chance para mudar as coisas ou talvez encontrar alguém que a ajudasse. Ela começa sua viagem de volta. As noras e também viúvas resolvem ir com ela, mas Noemi as despede, com medo de não ter como sustentar nem mesmo a si, quanto mais outras pessoas. Orfa se despede da sogra e volta para sua terra, mas Ruth resolve seguir com ela, mesmo sabendo que as expectativas não eram boas, mesmo sabendo que ele estava indo para uma terra estranha. De volta para sua terra, Noemi encontra um parente rico de nome Boaz, o qual vai se tornar o seu remidor, e casa com sua nora Ruth. Deste casamento nasce aquele que seria o avô do rei Davi. A história de Ruth e Noemi é com certeza uma história marcante, emocionante e espiritual. Mas o que eu quero falar nesta noite é da mensagem tipológica que existe dentro dessa história. O casamento de Ruth com Boaz é uma tipologia do casamento de Cristo com a sua igreja. O texto lido nesta noite diz que para Ruth ter encontro com Boaz na eira, Noemi deu instrução de como ela devia se preparar. Lava-te, unge-te e veste os teus vestidos. Nesta história, Ruth simboliza a igreja. E se Boaz simboliza Jesus, então para termos um encontro com Jesus devemos seguir o mesmo conselho que Noemi deu para Ruth: lavar-se, ungir e vestir-se. Vejamos os 3 passos para se encontrar com Jesus. Primeiro, lava-te. Quando falamos em lavar-se, a primeira coisa que vem à mente é a utilização de água com sabão para remover a sujeira. A água simboliza a palavra de Deus, a sujeira, por outro lado, simboliza o pecado. Para encontrarmos com Jesus, precisamos estar limpos de pecado, e isso só pode acontecer de 2 formas: purificados pela palavra, João 15:3, purificados pelo sangue, 1 João 7:10. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos no cenáculo, Pedro queria que Jesus lavasse todo o seu corpo, mas Jesus lhe disse: aquele que já banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. João 13:10. E em João 15:3 Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. No livro do Apocalipse, capítulo 7, verso 14, a palavra de Deus diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue de Jesus. Ei, se você quer ter um encontro real com Deus, se você quer ter um encontro real com Jesus, lava-te nas águas purificadoras da palavra de Deus e branqueias suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. O segundo conselho que nós temos que seguir como igreja para nós termos um encontro com Jesus é nós nos ungirmos. Unge-te. No Antigo Testamento, a unção com óleo era usada para ungir reis, profetas e sacerdotes. Era derramado sobre eles o óleo da unção como símbolo da presença do Espírito Santo. Hoje a Bíblia diz que, ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, recebemos o selo do Espírito Santo.
Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, diz o apóstolo Paulo em Efésios 1,13. Agora existem pessoas que são ungidas por Deus para realizar algo especial para ele. Davi foi ungido para ser rei em Israel. Elias foi ungido como profeta. Paulo foi ungido como apóstolo dos gentios. Jesus disse que foi ungido do Senhor para curar os enfermos e libertar os cativos. Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para evangelizar os pobres, abrir a visão dos cegos e libertar os cativos e anunciar o grande dia do Senhor. Ei, Deus quer que eu e você também sejamos ungidos dele para fazer coisas extraordinárias para ele. Quem é ungido é consagrado, quem é consagrado é separado de Deus, quem é ungido é protegido, quem é ungido é instrumento para a obra de Deus. Quem é ungido tem poder de Deus. Quem é ungido é cheio do Espírito Santo. O terceiro conselho é para nós vestir as nossas vestes. Desde que Adão pecou com o jardim do Éden, que andar nu é crime em qualquer lugar do mundo. Se você ficar pelado em público em qualquer lugar do mundo, você é preso na mesma hora. Para se apresentar em público tem que estar vestido. E existem lugares e ocasiões em que são exigidos certos tipos de vestes. Por exemplo, ninguém vai a um tribunal com roupas de banho. Por outro lado, ninguém vai à praia de terno e gravata. Cada lugar e ocasião se exige um tipo de veste. Quem nunca recebeu, por exemplo, um convite para um evento com exigência de traje, exemplo, traje social ou traje esportivo. Para encontrar-se com Jesus não é diferente, exige que esteja de vestes, e não é qualquer tipo de vestes. A Bíblia fala de veste da salvação. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós estávamos espiritualmente falando nus diante de Deus, mas Ele nos vestiu com vestes de salvação. Apocalipse 7,9 diz que havia uma multidão muito grande diante do trono de Deus, todos vestidos de vestes brancas. Vestes brancas falam de santidade. Só vai se encontrar com Deus quem estiver vestido com estas vestes. Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, Ruth, para se encontrar com Boaz, o seu remidor, ela se preparou antes, se lavou, se ungiu e vestiu as suas vestes. E nós, será que estamos nos preparando para nos encontrar com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos nos preparando? Nós nos preparamos para tantas coisas, para o casamento, para a formatura, para um encontro, para uma festa, mas esquecemos de nos preparar para ter o encontro com Deus. E queira ou não, todos um dia irão ter um encontro com Deus. Que possamos estar preparados para este encontro. A Bíblia diz que naquele dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Nós precisamos nos preparar. E o modo de se preparar, nessa história de Ruth e Noemi, é só se lavar na palavra e no sangue de Jesus. Ungir nossas vidas com a presença do Espírito Santo e vestir com veste de santidade. Talvez você esteja chegado aqui nesta noite cheio de problema. Talvez você tenha vindo aqui praticamente arrastado, sem expectativa, sem perspectiva. Eu quero dizer para você, quando você confessa os seus pecados, se arrepende dele, você alcança perdão e misericórdia. E o sangue de Jesus é quem te limpa, é quem te purifica. Então se entrega a Jesus nesta noite, confessa o nome dele como seu único e suficiente Salvador. Confessa os teus perdão para ele. Em nome de Jesus, nesta noite, você vai se lavar. Você está sendo lavado e purificado com a palavra. Você está sendo ungido com o Espírito Santo. E você está recebendo vestes novas da salvação. Se você crê,
Dê um aleluia, uma glória a Deus e uma salva de palmas para o Todo-Poderoso, para o nosso Senhor Jesus de Nazaré. E que Deus abençoe abundantemente a tua vida. E eu profetizo salvação na tua casa. Eu profetizo vitória na tua vida, no nome de Jesus.